Chuchu, você entra no link que eu te mandei para fazer um teste? Entrou? Então tá, só para. Oi, Té. Oi, Tudo bom? tudo bem? Eu vou arrumar aqui, ó. Sério? Sério? Por quê? Não? Você que manda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo.
né? E aí tem tantas outras questões aqui dentro da experiência que nós podemos até citar, até mesmo as soft skills. Então, nesse desenvolvimento de habilidades, de falar com o público, de promover esses projetos, de entender quais são as demandas que fazem sentido para esse público. Bom, a atuação com a comunidade também foi um ponto muito importante que foi trazido pelos nossos Adriele, acadêmicos. desculpa estar te interrompendo, mas acabou seu tempo, tá bom? Acabou? Então tá bom. você passa Desculpa, a era bola pra esse mim. slide. Tá bom, obrigada, Gabriel. Imagina. Pessoal, então quem tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, quiser perguntar para a professora Adriele, fique à vontade, tá bom? Pode abrir o microfone e perguntar para ela mesmo. Só dar o parabéns, Adriele. Muito Bom, gente, como não tem obrigada. nenhuma pergunta, quer dizer que... Eu fui conhecer a Unidep outro dia. Sério, não te vi por aqui. É que é muito Não, enorme, né? já tem um tempinho, é enorme, tem uns 2 anos. Maravilha, pessoal. Adriele, parabéns pela sua apresentação, excelentíssimo projeto que você abordou aqui com a gente. Então, eu vou dar seguimento. Rosileia, podemos continuar com você, então? Se for possível? Pode sim, peraí. Maravilha. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendo? Ainda não. Agora Uai. sim. Agora apareceu. Foi? Agora apareceu sim. Deixa eu só colocar para reproduzir aqui. É que está em PDF. Foi, Agora agora ficou sim. direitinho? Daí, Rosileia, você vai ter 8 minutos para fazer sua apresentação. Aí depois serão Beleza. 5 minutos para os questionamentos. Boa sorte. Quando você quiser, pode começar. Tá bom. Eu sou Rosileia, eu sou da Uniredentor, em Itaperuna. Oi, Fernandinha. Eu vou apresentar um projeto feito com a Liga Acadêmica aqui do nosso centro universitário. Então, o tema do nosso trabalho chama Projeto Cartas com Afeto. É uma experiência do cuidado com os profissionais de saúde durante a pandemia, que foi desenvolvido por essa Liga Acadêmica. E aí, assim, só para a gente contextualizar de onde veio a ideia desse projeto, né? A gente pensa na educação médica, que principalmente com as novas diretrizes, né, curriculares, a gente pensar em trabalhar com o estudante e o estudante da saúde de um modo geral em diferentes cenários de aprendizado e a gente pensar numa prática médica que seja reflexiva para esse aluno. Né, sair muito, só do campo técnico, teórico, mas que ele reflita, fomentando nele questões éticas, questões, né, do respeito, do cuidado, que ele reflita sobre essa prática. E aí, caminhando dentro desse cenário, né, no dia 11 de março de 2020, nós tivemos, pela OMS, decretada a pandemia da Covid-19, que nos fez, enquanto sociedade, temos que nos reestruturar, né, no meio acadêmico e tudo, e principalmente no meio da saúde. E aí os profissionais de saúde, né, eles eram diretamente um grupo de risco porque eles estavam diretamente no contato com o vírus, né? E também em grupos de risco para desenvolver questões relacionadas à saúde mental. Era estar ligado com pacientes graves, não ter a noção, né, de como que iriam evoluir a doença, o tratamento, às vezes em condições inadequadas de trabalho, carga horária exaustiva para esses profissionais. Então, a gente trabalhou na frente com a Covid, mas também adoecendo, né? Esses profissionais foram adoecendo com crises de ansiedade, depressão, alteração de sono e uma série de outras alterações aí. E aí, quando a gente viu esse cenário,
a sociedade e os outros profissionais de saúde entenderam o quanto era importante dar apoio e cuidado a quem estava cuidando, né? Embora fosse muito difícil e todo mundo enfrentando essa pandemia, a gente começou a ver pontualmente algumas ações de outros profissionais, né, e da própria sociedade, o agradecimento aos profissionais de saúde, a ação da psicologia, atendendo esses profissionais, dando o apoio, o quanto que isso foi importante. Frente a esse cenário, não em 2020, mas já em 2021, a Liga Acadêmica de Estudantes de Medicina, ligada à fisiologia e ao cuidado integral da saúde aqui do Centro Universitário, criou o projeto Cartas com Afeto. Então, o objetivo era mostrar, né, e valorizar esses profissionais envolvidos, né, na linha de frente com a Covid, promovendo cuidado através de cartas. Esses alunos não podiam estar com eles, ou às vezes era muito difícil nós, enquanto profissionais mesmo, estarmos em contato diretamente com esse profissional, mas eles pensaram como que a gente poderia fazer chegar a eles o nosso agradecimento e uma forma de cuidado, né? Levando conforto, cuidado, palavras de agradecimento, afeto, para pessoas que estavam exaustas fisicamente, mas exaustos mentalmente, né? Às vezes estavam ali invisibilizados no meio ali do caos. E aí, o que foi feito, né? A Liga Acadêmica, então, ela fez algumas reuniões, né? Ela faz reuniões quinzenais com os ligantes, mas algumas reuniões muito voltadas para a prática do cuidado e o benefício dessa prática do cuidado ligado à saúde mental, né? Como cuidar de uma maneira geral traz benefícios a quem é cuidado e o quanto era importante cuidar de quem cuida, porque isso, né, num amplo aspecto, a gente trabalha isso muito, né? Qual que é a atenção que a gente tem no cuidado com o cuidador? E aqui ficou muito claro, né? Nós, enquanto profissionais que temos o saber e a técnica, também precisamos, muitas vezes, de cuidado. Então, as reuniões de 2021 foram muito ligadas a esse cuidado na saúde mental, ligado à Covid-19. E aí, o que eles fizeram, né? O trabalho através de cartas de incentivo e agradecimento aos profissionais, dando apoio e estímulo. Essas cartas, elas foram distribuídas em vários estados do país, porque os alunos estavam em casa, tendo aulas remotas, né? Então, as reuniões eram online e eles iam disparando as cartas para os profissionais nas diferentes regiões em que eles estavam. E aí, né, frente a isso, o que nos traz, já refletindo para a gente finalizar? Que as diretrizes de 2014, elas pensam nesse profissional, né, que seja crítico, reflexivo, ético, para atuar em todos os níveis de atenção. Assim, a gente quer promover promoção, prevenção de doenças, reabilitação, e aí respeitando a individualidade daquele paciente. E aí, os cenários de aprendizagem, eles são enormes, e a gente precisa sair um pouco só do contexto de dentro da universidade, né, e pensar num conceito muito mais amplo, como esses meninos eles podem atingir a sociedade. A gente trabalha com extensão, pensando no impacto que a gente vai ter dentro da sociedade com os estudantes, com os profissionais de saúde, com os discentes da área da saúde, e a gente pensar como esses alunos podem atuar dentro de um cenário, né, em que ele se sente pertencente, né, de certa forma, cuidando do outro profissional. A gente trabalha com eles esses conceitos de empatia, respeito, ética, cuidado, além de integrar esse aluno à realidade do profissional, né? A gente traz para ele
muito embora eles estando em casa, construindo isso, mas um estudo do quanto esse profissional precisa do cuidado, da atenção. Então, a gente trabalha nessa dimensão, ele trabalhando com o outro, e a gente traz benefício, né, para a sociedade, representado pelo profissional de saúde, que ele tem minimizado, embora com um gesto pequeno, mas o reconhecimento desse trabalho, um apoio pelo trabalho que ele está fazendo, enfrentando aquele momento, né, de estresse físico e emocional, dando aquela satisfação de dever cumprido. Acho que o que Rosilé, fica... desculpa, mas eu vou já estava precisar... acabando. Já estava Infelizmente, acabando essa também. pessoa- Era Ah, isso. que bom. Obrigada, tá, Gabriel? A gente agradece, professora. Excelentíssimo trabalho, muito legal a abordagem do projeto, tá bom? Eu vou abrir agora aqui a parte do questionamento. Se a gente tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a professora Rosilé, fique à vontade, só abrir o microfone e falar com ela mesmo, tá bom? Olha, professora, parece que a apresentação foi, sem dúvidas, totalmente sucinta, ninguém ficou com nenhuma dúvida. Então, ó, eu vou passar agora para o Obrigada, próximo pessoal. Gabriel. Obrigado, Rosileia, muito obrigado pela sua apresentação, viu, e participação no nosso evento. Então, Fernanda, podemos dar seguimento com você agora? Está sem microfone. Gabriel? Está me Oi, escutando? Sou a eu tô. professora Rafaela, tudo bom? Tudo bem com a senhora? Computador aqui da UNIT para eu entrar, mas eu consegui entrar agora, certo? Ah, tudo bem, então. Então, se for possível, depois da Fernanda, a senhora faz a apresentação, pode ser? Pronto, tudo certo, obrigada. Perfeito, então, professora Rafaela, muito obrigado. Então, Fernanda, vamos dar seguimento? Sim, boa tarde Boa a tarde. todos. Estão na forma de apresentação? Já sim. Então, professora Já Fernanda, tá terão no 8 minutos para a senhora fazer a sua apresentação do seu projeto. Boa sorte. Quando a senhora quiser, pode começar. Ok. Deixa eu saber aqui. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou Fernanda Azevedo, sou aqui da Fase Itabuna e irei apresentar o trabalho com o título Desenvolvimento de Habilidades Socioemocionais como Caminho para a Aprendizagem, PET-D. Esse trabalho tem como autoria eu, professora Fernanda Luiz Andrade Azevedo, a Carla Magno e o Luciano Torino. Então, quando nós falamos em aprendizagem, é importante trabalhar justamente as habilidades e competências. E hoje nós temos justamente o que nós falamos em core skill, que são as habilidades do coração. Então, o aprendizado, ele precisa ter justamente, desenvolver no aluno competências justamente como comunicação efetiva, liderança, criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração, adaptabilidade. Então, o aluno ele precisa sentir-se à vontade dentro da disciplina, dentro do cenário da educação, justamente para desenvolver as suas habilidades e competências. Então, a educação ela deve estar atenta às necessidades para formar profissionais com habilidades e competências alinhadas à demanda do mercado de trabalho. E assim, nós podemos formar justamente um profissional médico com visão humanizada. Então, nosso trabalho ele teve como objetivo relatar a experiência de um projeto cujo foi denominado como PET-D, PET House, em uma instituição de ensino superior do sul da Bahia. Como objetivos específicos, tivemos justamente o objetivo de discutir sobre a importância do desenvolvimento de habilidades socioemocionais no processo de ensino-aprendizagem, estimular a formação médica humanizada e melhorar a motivação e engajamento do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Como metodologia, trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência de um projeto de extensão realizado na Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, cujo só tem o curso de medicina, foi implantada desde 2018, e a Faculdade Santo Agostinho, ela tem justamente o processo, ela tem a visão que o processo de ensino-aprendizagem, ele vai além das habilidades cognitivas, mas também de o cuidado em desenvolver no nosso aluno também as habilidades socioemocionais, a fim justamente de diminuir características, né, sintomas como ansiedade, estresse, pensamentos suicidas, violência,
criando justamente um ambiente favorável, tanto para funcionários como também para alunos dentro da instituição. O projeto ele foi denominado PET Day. Como critério de inclusão, alunos e funcionários eram convidados a trazer o seu PET durante um dia, que a gente chamava justamente o dia do PET Day, e com isso ele deveria comprovar que o PET estava vacinado, que não era um animal perigoso, né? Que não tinha hábitos violentos e, consequentemente, também o dono ele deveria se responsabilizar pela alimentação, pela água e manter o ambiente limpo com PET. Como resultado de discussões, então, nós tivemos 3 edições, a nossa última edição, na verdade, a nossa primeira edição, ela ocorreu em 12 de novembro de 2021. Nessa circunstância, foi quando nós estávamos no retorno do período pandêmico, onde ainda se instaurava o sentimento de medo, crise de ansiedade, e, consequentemente, as pessoas ainda estavam um pouco afastadas das outras, né? Então, ainda tinha dificuldade de socialização. Então, para melhorar esse sentimento de ansiedade, essa socialização, veio a proposta de trazer os PETs e, consequentemente, essa interação entre alunos, entre funcionários, professores, criou justamente um clima de descontração, reduzindo justamente o sentimento de estresse, de ansiedade. E aí, nós temos justamente... foi um dia de muita alegria, de muita interação, lógico que com a restrição em questão de entrada em laboratórios, em refeitórios, então os alunos eles ficavam nas áreas comuns com os PETs aí circulando, mas não poderiam ter esse acesso justamente pelas áreas onde faltava alimentos aos laboratórios e ambulatórios, tá? E aí, o que nós tivemos como conclusão? Tanto que o projeto ele se repetiu em mais 2 edições. A interação, verificamos que justamente essa interação com os animais, ele favorece justamente o trabalho em equipe, ele auxilia nas relações interpessoais, melhora o humor, o bem-estar dos indivíduos. Então, ele é essencial no processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo justamente o que nós falamos, as competências voltadas justamente para a core skill. Então, promove justamente essa interação entre os indivíduos, a criatividade, a vontade de aprender e, consequentemente, temos aí justamente colaborando, uma colaboração no processo de ensino-aprendizagem, além dessas competências cognitivas, né, mas socioemocionais. Então, favorecemos a formação de um indivíduo mais completo e preparado, com um equilíbrio psicológico para enfrentar as demandas dentro do mercado de trabalho. Então, podemos concluir que o projeto PET Day colabora, né, contribui para as core skills, que são habilidades consideradas essenciais para o sucesso pessoal e profissionais do indivíduo na sociedade atual. Essas foram as referências bibliográficas que nós utilizamos para o desenvolvimento da atividade. Agradeço a todos pela atenção e coloco-me à disposição para possíveis perguntas. Maravilha, professora Fernanda. Muito obrigado pela sua apresentação. Excelentíssimo projeto, tá bom? Eu vou agora abrir os 5 minutinhos para questionamento. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade, tá bom, gente? Bom, pessoal, acho que mais uma apresentação muito boa, que não teve nenhum questionamento, nenhuma dúvida. Então, professora Fernanda, muito obrigado novamente pela sua apresentação, tá bom? Agora eu vou dar seguimento com a professora Rafaela, se for possível, professora Rafaela. Isso, posso sim. Maravilha, então. Você. Vou abrir aqui, né? Pronto? Tudo certo? Foi. Certinho, professora. Então, você vai ter 8 minutos para fazer sua apresentação. Depois serão 5 minutos de possíveis questionamentos. Boa sorte. Quando a senhora quiser, pode começar. Certo. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela Costa, sou professora da UNIT-AFIA em Alagoas. O projeto hoje é intitulado como Projeto de Extensão Rodas de Saúde e Alimentação Saudável, ROSA, Relato de Experiência. Então, o projeto ROSAS, ele desenvolve atividades de educação alimentar e nutricional com o intuito de prevenir as doenças crônicas não transmissíveis. E essas ações extensionistas que são desenvolvidas pelo ROSA
além de focar nas doenças crônicas não transmissíveis, a gente sempre fala sobre a adoção de hábitos alimentares saudáveis. E assim, esse projeto de extensão, ele visa gerar conhecimento e troca de saberes a respeito das práticas alimentares saudáveis. O projeto ele é composto por professores, alunos e egressos e pela sociedade. Então, esse trabalho tem como objetivo discorrer sobre a prática extensionista, refletindo sua importância e sua relação institucional com a sociedade. Como metodologia, ele é um relato de experiência do projeto de extensão Rodas de Saúde e Alimentação Saudável, famoso ROSAS, e esse projeto ele foi criado em 2006 por docentes e discentes do curso de nutrição do Centro Universitário Tiradentes, de Maceió, Alagoas, e a gente realiza todas as atividades em parceria com o NASF, Pastoral da Criança, escolas públicas e privadas, com a UDA, dentre outros parceiros. Realizamos atividades lúdicas, rodas de conversas, palestras, visitas domiciliares, oficinas, a gente faz também avaliação nutricional com os indivíduos e dentre outras atividades. E aqui eu trouxe alguns resultados, né, desse projeto de extensão. Nessas imagens vocês podem ver algumas atividades que são desenvolvidas pelo ROSA. Essa primeira imagem mostra a participação do ROSA em ações no SESC, que são centenas de pessoas que participam desse grupo, onde a gente falou sobre a importância da alimentação saudável para a prevenção das doenças crônicas. Essa outra imagem, ela mostra a participação do ROSAS na comunidade Santo Onofre, com a comunidade que ela fica atrás, né, da instituição, da UNIT. E é muito interessante porque essas atividades, elas promovem, né, aos alunos a habilidade de comunicação, né, o saber trabalhar em equipe e a criatividade. E além, né, dos benefícios para a sociedade que estamos fazendo as ações. Essas outras imagens mostram a avaliação antropométrica que a gente fez na escola, inclusive essa avaliação antropométrica, né, que a gente fez nessa escola pública, ela surtiu vários pontos positivos, né, várias escolas entraram em contato conosco para a gente também fazer essa avaliação, onde a gente avaliou esses adolescentes, como também a gente orientou sobre a parte da alimentação. Aqui a gente também faz atividades na UDA, na nossa unidade, que foi uma atividade que a gente fez, né, no São João, com as pessoas lá da UDA. Outras ações que pudemos participar com o Projeto ROSA, não foi no Dia das Crianças, esse dia foi muito legal, né, onde a gente promoveu atividades lúdicas com as crianças, nessa comunidade. Também a gente trabalha muito com oficinas, então a gente traz a sociedade, né, para dentro da instituição. Aqui a gente fez oficinas, né, culinária, onde podemos aí, né, trabalhar as habilidades culinárias e também um aspecto de liderança. Foi bem interessante, né, essa oficina. Esse outro momento dessa ação do ROSA, desse projeto de extensão, foi o intercâmbio agroecológico Campo Cidade, onde a gente foi com a comunidade, com os alunos, né, para o campo conhecer, né, foi um dia bem produtivo, bem divertido, tá? E durante a pandemia, no momento virtual, o ROSAS parou? Não parou, né? A gente teve várias ações, inclusive a gente fazia live semanalmente, tá? Essa daqui foi uma live onde nossa egressa Jéssica pôde participar, onde ela abordou sobre a importância da extensão universitária na formação nutricionista, e tivemos as reuniões onde a gente convidava a comunidade para participar também das reuniões de forma virtual. Então, o projeto não parou nesse momento. Aqui são outras ações, ó, onde participaram vários indivíduos, né, desde os idosos, né, adolescentes, crianças, que a gente passa por toda a faixa etária, que a ação de Outubro Rosa, que foi bem interessante, e aqui a gente trouxe os adolescentes para conhecer a instituição, né, para eles se sentirem aí, né, dentro da instituição. No projeto Rosas, a gente sempre tem reuniões, tá? E nessas reuniões a gente faz questão de convidar a comunidade também para participar das reuniões, para a gente ouvir as demandas, né? O que eles têm de demanda para a gente ter essas parcerias.
E aqui, né, o nosso copo, que a gente sempre faz aí, né, uma roda com sabor, roda com comida, né? Então, a gente sempre faz um lanchinho ao final das reuniões, tá? Além dessa questão, né, extensionista, no Rosa, a gente também favorece a produção científica. Então, sempre quando tem Simpesc, Simmex, né, outros congressos, né, a gente incentiva esses alunos a participarem, a levarem trabalhos. Então, geralmente, a gente vai para o laboratório de informática, né, discute alguns temas que são relevantes e favorece aí a construção de trabalhos científicos para poder, né, ter essa produção científica também, tá? E aí, como conclusão, podemos concluir que o projeto Rosas, ele possibilita a ampliação da compreensão do compromisso da universidade como parte da construção de conhecimento para junto à sociedade. Com aprendizagem significativa, a extensão nos apresenta uma comunidade viva, dinâmica e que, mesmo carente, traz várias potencialidades e saberes possíveis de serem promotores de saúde. Então, o Rosas, ele é um projeto maravilhoso, né? Que ele já vai, daqui a pouco completa 10 anos e estamos sempre trabalhando, né, para disseminar o conhecimento e ver o que é que a sociedade está precisando para a gente poder dar esse auxílio, tá? Aqui são as referências, né, que eu utilizei para esse trabalho e muito obrigada pelo espaço. Perfeito, professora Rafaela. Muito obrigado pela sua apresentação. Muito legal o projeto, essa lindíssima abordagem que a senhora fez. Eu vou abrir agora para algum questionamento, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode abrir o microfone e perguntar à professora, tá bom? Bom, acho que não teve nenhuma pergunta, então, professora, eu vou dar seguimento aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua apresentação novamente. Então, Obrigada, agora eu vou dar seguimento com o professor Ailzo. Podemos dar seguimento com o senhor, professor? Pode sim, estou conseguindo me ouvir perfeitamente? Sim, perfeitamente. Então, se o senhor Tá, quiser... Oi. eu vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Pronto. Conseguiram me ouvir perfeitamente todos? Sim, sim. Só a Sim? apresentação, aqui não está no modo apresentação. Não está? Não. Agora está? Agora sim. Tá bom. Pode colocar don't sing. Aí. Saiu? Saiu. Pronto, voltou. Agora sim, professor. Então, Tá, deixa eu só... só tem essas coisas na frente da imagem, que é provavelmente coisa do Zoom. Vou colocar eles aqui em cima. Já é. Pronto. Perfeito. Então, Então, professor, você vai ter 8 minutos para fazer a apresentação. Boa sorte, pode começar. tá bom, obrigado. Meu nome é Ailzo Mendes, falo aqui da São Lucas de Paraná, tá? E o nosso trabalho, ele abordou o programa Saúde na Escola, né? Uma interação entre a saúde e a educação, né? Com um propósito, né? O programa Saúde na Escola, ele, além de ele ser uma política trabalhada tanto na área da saúde como na área da educação, né? Que vem desde 2007. Então, o nosso projeto, né? Ele estabeleceu uma tentativa de auxiliar tanto o poder público com relação ao aumento de casos de... Estava tendo muito casos de dengue no nosso município. Então, a gente usou a escola como uma porta de entrada para facilitar essa comunicação. Então, as políticas de saúde voltado para as crianças, adolescentes, né, ela uniu a saúde e a educação. Então, esse diálogo, a gente também se baseia muito com a parte da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, onde a gente busca trazer a necessidade daquela comunidade, ouvi-la e levar uma solução. Só que, muitas das vezes, os profissionais de saúde se englobam numa barreira, onde
a comunicação com a comunidade, elas acabam sendo um empecilho. Então, os alunos nesse trabalho, né, a gente teve como nosso objetivo relatar uma experiência através do estágio supervisionado dos alunos de enfermagem, né, que estavam fazendo seu campo de estágio lá na atenção básica, e a gente conseguiu fazer uma palestra, né, eles desenvolveram um vídeo educativo para esse público, abordando tanto a parte de promoção de saúde, a parte preventiva, né, e com isso a gente teve, no primeiro momento, nossa metodologia utilizada foi relatar essa experiência, como a nossa instituição, em parceria com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, poderia auxiliar a combater o aumento dos números de dengue no nosso município. E aí, juntamente com os acadêmicos do 9º período, fomos para as escolas fazerem palestras. Só que chegar numa escola, fazer palestra, onde eu coloco slide e fico falando por muito tempo na frente, ela acaba sendo cansativa. E muitas das vezes elas não chegam ao nosso foco principal, que é conscientizar essa população. Então, a nossa ideia no começo foi, vamos elaborar vídeos ou fazer rodas de conversa com a comunidade, atendendo assim um anseio e levando uma linguagem de fácil aprendizagem. E quando a gente chegou na parte infantil, onde a gente abordou as crianças até ali a base de 9, 11 anos, a gente fez os alunos desenvolveram um material educativo, um vídeo educativo baseando nas informações e na comunicação para que essas crianças pudessem chegar em casa e falar assim, olha, pai, hoje na escola tivemos uma palestra de dengue, onde foi abordado que eu não posso deixar água parada aqui e ali, então a gente tentou levar de uma forma mais simples para essa criança chegar em casa e colocar o que foi exposto para eles, tá? Então, a palestra foi realizada juntamente com as escolas conveniadas no programa Saúde da Escola, juntamente em parceria com as unidades básicas, e foi abordado o vídeo educativo. Então, aqui a gente tem duas fotos, né, duas imagens, onde eu tenho a imagem dos alunos, né, com as crianças passando o vídeo, e na outra eu tenho a imagem do próprio vídeo que eles produziram. O vídeo foi todo produzido com imagens da Turma da Mônica, porque nessa fase as crianças elas são muitos visuais, então devido a isso eles gostam de ler muito gibi. Então a gente utilizou a Turma da Mônica porque todo mundo, né, quando chega na parte da escola, tem contato com o gibi da Turma da Mônica. Então a gente chegou na conclusão que por meio dessa interação comunidade a gente conseguiu identificar realmente os problemas reais. Os acadêmicos conseguiram construir o vídeo, explicar ao longo da graduação e aprofundaram as suas hard skills, né? Além disso, eles puderam vivenciar um desafio, né? O desafio de desenvolver esse soft skill, como comunicação, colaboração, trabalho em equipe, além da liderança e organização. Esse aqui é o vídeo que foi abordado para ele, tá? Ele é um pouquinho, ele é um pouco curtinho, ele é coisa de 1 minuto e meio. Então, eles foram abordando com imagens do próprio Turma da Mônica. Então, com isso, a gente conseguiu fazer com que os alunos da escola assistida tivesse conhecimento da dengue, pudesse levar esse conhecimento para dentro de casa, e assim os pais também tiveram conscientização. Após as nossas visitas nas escolas, tá? Tivemos o movimento do Dia D, né? Então, a gente teve o movimento do Dia D aqui no nosso município, após todas as escolas do programa Saúde na Escola serem assistidas. E, com isso, teve bastante impacto, porque a escola também se mobilizou para participar em conjunto com os nossos acadêmicos, que foi um dia de mutirão, onde a gente passou nas casas, distribuindo panfleto, fazendo a importância, fazendo visita, conscientizando, e a escola também participou junto conosco. Então, esse foi a nossa temática, tá? Essas foram as referências utilizadas para a realização desse projeto, e muito obrigado, estou à disposição para perguntas. Muito obrigado, professora Ilza, pela sua apresentação. Excelentíssimo projeto abordado, viu? Vou passar aqui agora a palavra para o pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar com ele, tá bom?
Se alguém quiser o vídeo também, estou à disposição, posso disponibilizar, mandar o vídeo, alguém quiser mandar um e-mail, eu disponibilizo o vídeo também para depois, tá? O vídeo educativo para quem tiver intenção de implementar também futuramente. Bom, professor, acho que não teve nenhuma dúvida, então eu vou dar seguimento aqui com a apresentação, tá bom? Muito obrigado novamente pelo seu tempo. Obrigado a você. Tá bom? Então, vou dar seguimento aqui com a Glênia. Glênia, podemos seguir com você? Maravilha. Então, se a senhora puder, só compartilhar a tela conosco, ver se está tudo certinho, tá bom? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Ótimo. Deu certo aí? Bem. Já está em modo de apresentação? Deu certo? Agora sim, perfeitamente, Tá. professora. Então, a senhora vai ter 8 minutos para fazer essa apresentação do seu projeto. Após isso, serão 5 minutos para os questionamentos. Boa sorte. Quando a senhora quiser, pode começar. Obrigada. Então, meu nome é Glênia, eu sou coordenadora da Liga de Pediatria, então esse projeto de extensão foi desenvolvido em conjunto, né, dentro da Liga, que já é um projeto de extensão chamado Pé de Vida, Crianças Saudáveis e Protegidas. Bom, no ambiente escolar, é um ambiente aí de fundamental importância, onde são desenvolvidas bastante atividades educacionais, no momento em que as crianças estão desenvolvendo habilidades, em franco aprendizado, né? Mas também é um momento que a criança pode ser suscetível a alguns acidentes, com isso é necessário que se faça a prevenção precoce, capacitando aqueles profissionais que lidam com essas crianças para evitar esses acidentes. Pensando também hoje em dia numa educação mais inclusiva, é importante também ficar atento ao reconhecimento de alguns sinais nessas crianças de possíveis distúrbios que possam comprometer o seu aprendizado. E focar também nos hábitos de saúde, reconhecendo esses hábitos, promovendo a educação em saúde. Então, o objetivo desse projeto foi capacitar, promover e educar em saúde os professores, funcionários, responsáveis desses alunos, né, de instituições que eram feitas as parcerias, buscando aí a prevenção de acidentes domésticos, escolares, o manejo de primeiros socorros, identificar aqueles alunos com possíveis distúrbios de aprendizado, assim como crianças suscetíveis a quadro de obesidade, baixo peso, promover uma atenção humanizada e estimular a melhor relação médico-paciente, né, tornando o aluno aí o protagonista do seu aprendizado. Então, ele estava ensinando outras pessoas. Nada melhor do que aprender ensinando. Então, buscavam-se parceria com creches do município aqui de Itajubá, Minas Gerais, realizavam-se atividades de educação, promoção em saúde, voltada tanto para os docentes e funcionários, quanto para as crianças que eram atendidas nessas instituições. Os integrantes da Liga foram divididos em 4 equipes, né? De forma que as visitas a essas instituições seriam feitas semanalmente, então cada equipe ia uma vez por mês, né? Nessas instituições para promover essas atividades. Foi feita a capacitação dos professores e funcionários com atividades de primeiros socorros, como manobras de reanimação cardíaca, né, cardiorrespiratória, as manobras de desobstrução das vias aéreas superiores, aquelas manobras de emergência, abordaram temas importantes do âmbito escolar, como transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dentre outros, e também foi feito atividades de educação em saúde com abordagem de temas voltados para alimentação saudável, prática regular de atividades físicas e saúde mental. Então, eles promoviam várias atividades nesse âmbito. O que a gente pode observar? Que houve uma adesão importante dessa comunidade, tanto dos alunos quanto dos professores, houve uma participação e contribuição tanto nas atividades teóricas quanto nas atividades práticas, assim como das crianças também, durante as medidas antropométricas, né? E aqui eu trouxe algumas fotos para ilustrar esse trabalho. Então, as palestras, as medidas antropométricas, das diversas idades,
a palestra com os pais e responsáveis, a parte prática com os alunos, parte prática com os pais, os funcionários e os docentes. Então, houve uma interação aí entre esses alunos e os nossos alunos, né, os acadêmicos da medicina, como protagonista, e as instituições. Como considerações finais, nós observamos que houve uma adesão importante, uma participação e uma receptividade desses professores, funcionários, pais e responsáveis. Então, foi um núcleo motivador, né, que promoveu aí uma participação importante na promoção de saúde dessas crianças e também dos pais. Foi um espaço promotor de atenção básica para essas crianças e jovens, e houve um desenvolvimento aí das habilidades médicas dos alunos, promovendo uma relação médico-paciente, no dia a dia do médico generalista, do médico pediatra, e fazendo com que o aluno aprendesse ensinando outras pessoas. Nós tivemos, devido ao feedback, nós tivemos dessas instituições, vídeos gravados pelos responsáveis. Está acontecendo nesse momento a segunda versão desse projeto, então nós estamos dando continuidade a esse projeto. E aqui estão as referências que nós utilizamos para o nosso trabalho. Estou a agradecer o espaço, a disponibilidade, e estou aberta aí a possíveis dúvidas. Perfeito, professora Glênia. Muito obrigado pela sua apresentação, muito legal a abordagem. Obrigada. Eu vou abrir aqui, então, o tempinho das perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, um comentário, fique à vontade, pode abrir o microfone e falar com a professora, tá bom? Bom, pessoal, já que não houve nenhuma pergunta, então, professora Glênia, muito obrigado novamente pela sua apresentação, tá bom? E aí Obrigada a você, Juliana. Imagina. Eu dou seguimento, então, aqui com a Mayara. Mayara, podemos seguir com você? Olá, tudo bem? Boa tarde, Boa Mayara. tarde, gente. Ó, eu peço desculpas que hoje vai ter um intruso aqui, Não, tá? Porque na minha imagina. cidade está chovendo muito agora e a mamãe dela ia vir buscar, era minha sobrinha, mas não tá a tempo aqui. Mas Não tem ela tá problema, dormindo aqui, professora. tá quietinha. Não, Vamos lá, fica à posso vontade, não tem compartilhar problema. aqui? Pode sim, por Tá favor. joia. Só um minutinho, tá? Pode começar, Gabriel? Pode. Peraí, deixa eu só ver se é para a tela inteira. Foi, certinho, professora. Foi? Você vai ter 8 minutos para fazer sua apresentação, tá bom? Boa Tá sorte. bem, Pode perfeito. começar. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Mayara. Eu falo aqui de São João del Rei, do Unictan, do Grupo AFIA. O meu trabalho é sobre os desafios da inovação no fomento dessa cultura empreendedora dentro da Diese, né? E o caso que eu quero contar para vocês é o caso do programa Na Veia, que foi um caso... tá parando aqui. Que foi um caso de inovação aberta que nós fizemos ano passado, aqui no Unipitã, no período de 19 de maio a 25 de abril a 25 de maio. Por que a gente escolheu o programa Na Veia, né? De onde que veio o nome? Veio do VEIA, de visão de empreendedorismo, de inovação, de ação. Né? O propósito do programa era gerar soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelo próprio Unipitã. Né? Então, assim, a gente tinha como objetivo capacitar os nossos alunos para a resolução de problemas reais, desenvolver propostas e soluções para desafios específicos e gerar um impacto positivo também, agregando valor, seja financeiro ou não, a todos os stakeholders do Unipitã. E aí, para isso, nós escolhemos o CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas aqui do Unipitã, que em números de 2021, né, tinha tido mais de 11 mil atendimentos, sendo 4 mil quase na medicina, na enfermagem e mais de 7 mil atendimentos e procedimentos de odontologia. E aí a infraestrutura do SEM é uma estrutura boa, uma estrutura de ponta, né, mas fica sempre a pergunta, quando a gente fala de inovação, a gente fala disso, né? Tudo que é bom pode melhorar. Será que tinha algum processo que a gente pudesse melhorar? E aí a gente propôs esse desafio Na Veia como justamente a proposta de como melhorar a experiência dos usuários do SEM. E a gente entende como usuários do SEM
não só os pacientes, né? Mas também os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham lá, os técnicos administrativos, os alunos, os professores. E aí, como que funcionou o programa? Eu acho que eu até falei errado aqui a data, tá? Foi 25 de abril a 19 de maio. Nós soltamos um edital e os alunos, eles se inscreveram através desse edital. A inscrição poderia ser tanto uma inscrição individual quanto em equipe. E no final nós tivemos 19 alunos selecionados de vários cursos dentro da instituição. Daí tivemos esse caráter interdisciplinar muito forte, uma vez que a maioria dos alunos eles se inscreveram de forma individual e nós pudemos agregar as equipes de acordo com os cursos. Então, era curso de gente da administração, com pessoal da biomedicina, da odonto, da medicina, da psicologia. E aí, como que funcionou o programa? Nós dividimos o programa em 3 fases. Tá? Na primeira fase, a fase de capacitação, da formação dos times, de explicação sobre imersão na identificação do problema, design thinking. A fase de inovar, né, do levantamento de possíveis soluções. Eita, gente, está difícil aqui. A prototipação das soluções. E a última fase, que é a fase da apresentação final, com o objetivo mesmo de impactar, né, de trazer as soluções e de propor soluções e melhorias para problemas que os próprios alunos identificaram lá no SEM. Como resultado, pessoal, nós tivemos a identificação de possíveis gargalos, né, e pontos de melhoria, propostas de baixo custo, que foram de grande impacto para a instituição, e principalmente, o que era o principal quando a gente buscou o programa na veia, a disseminação da cultura de melhoria contínua e de inovação. Então, no dia 25 de maio, nós tivemos as equipes apresentando os problemas que eles identificaram, tivemos uma banca e as soluções, tivemos uma banca julgadora e a premiação da melhor equipe, que recebeu uma Alexa cada integrante como premiação. Então, foi um programa que foi muito bem aceito pela instituição, né? Um programa que ele foi fortemente abraçado pela reitoria, uma importante iniciativa de fomento da cultura empreendedora dentro da nossa IES. Foi um programa que teve visibilidade dentro do grupo, trazendo, inclusive, para o Unipitã uma premiação de seleção de destaque de inovação. Claro que quando a gente pensa em inovação, né, pessoal, a gente tem que pensar nas futuras melhorias e onde a gente pode melhorar. E um gargalo que eu senti muito grande foi a questão da prototipação da solução. Por nós não termos aqui na instituição curso, né, de ciências de tecnologia, de engenharia, eu percebi que as ideias ficaram mais no campo da ideação, as soluções, do que, de fato, na prototipação. Mas isso são melhorias que a gente vai fazer para as próximas... Espera aí, Maria Antônia, para as próximas etapas. E, quem sabe, até fazer o convênio com uma outra instituição, seja da AFIA ou qualquer outra instituição que queira entrar conosco aqui no programa. E é isso, pessoal. Muito obrigada e desculpa aí o inconveniente de estar aqui com ela, tá? Imagina, professora, muito legal o projeto. Parabéns pela sua apresentação. Se sido em dupla, eu vou desconsiderar isso, viu? Oi? Como a apresentação foi em dupla, eu vou pontuar isso, viu? Então, professora, muito obrigado pela sua apresentação novamente, tá bom? Muito Se alguém tiver obrigada, alguma pessoal. dúvida, alguma pergunta, pode perguntar para a professora, tá bom? Por favor. Bom, professora, como não teve nenhuma dúvida, então eu vou dar seguimento aqui com nossas apresentações, tá bom? Muito obrigada, tá? Eu que te agradeço, professora. Muito obrigado por tudo. Pelo que eu vi aqui, está faltando um projeto só para ser apresentado, só que eu acho que ninguém entrou na sala para apresentar. Seria referente à acessibilidade e inclusão, uma experiência prática em ambiente escolar público. Então, eu posso aguardar aqui até as 3h45. Então, pessoal, por enquanto eu vou dar uma pausa aqui, enquanto a gente aguarda o possível outro projeto. Então, se quiserem aguardar, agradeço bastante, tá bom? Caso não, fiquem à vontade, pode
Só não esquece de assinar a lista de presença, porque, como eu falei, é essencial para a emissão do certificado, tá bom? Então, qualquer coisa, é só me chamarem, tá bom? Muito obrigado, pessoal.
você pra apresentar agora. Aí, se a senhora quiser começar a apresentação, fica à vontade, tá bom? Eu tinha feito uma comunicação durante a semana que eu tinha um compromisso e que eu iria me atrasar. E aí a atendente falou que não teria problema nenhum, que a sala ficaria aberta. Fica Não, assim. sim. Estava aqui esperando a senhora, justamente por isso mesmo. Ah, tá, entendi, tudo bem. Tá bom? Me passa um minutinho, então, que o meu colega está entrando, e aí a gente faz Tudo bem. uma apresentação junta, porque o nosso trabalho foi em conjunto. Pode ser? Que ele já deve estar entrando. Pior que não, porque só pode uma pessoa apresentar. Ah, certo, tudo É bem, só uma então. pessoa, tá bom? Mas se você quiser esperar ele, a gente espera, sem problema nenhum. Só que só você vai poder apresentar ou só ele. Tá, beleza. É mais do critério. Então, vou começar, que aí a gente não, eu te libero. Imagina, professora, se quiser esperar, não tem problema nenhum, tá bom? Acho que ele tá entrando, então. Maravilha. E qual é o seu nome? Eu sou o Gabriel. Gabriel. Vou começar, Gabriel. Se ele chegar, não tem problema, não. Tá bom, então, professora. Pode Boa compartilhar a tarde. tela comigo, então. Tá. Vou ter alguma apresentação. Tudo bem. Boa tarde, então, Gabriel. Meu nome é Boa tarde. Líbia, né? Sou professora Líbia, sou professora do Centro Universitário Uniredentor, né? Estamos no interior do estado do Rio, né? Em Itaperuna. E o projeto, né, que foi submetido aí ao trabalho foi um projeto onde nós fizemos uma experiência com os alunos no semestre passado, trabalhando sobre acessibilidade e inclusão. Então, acessibilidade e inclusão, uma experiência prática em ambiente escolar público. Os alunos do curso de Direito e de Arquitetura e Urbanismo trabalharam durante um semestre em conjunto, e nós fizemos uma proposta, então, de pegar uma escola municipal e trabalhar com um projeto arquitetônico de acessibilidade e inclusão. E aí, nesse projeto, né, a parte, os alunos de arquitetura, eles tinham como objetivo deixar essa escola acessível, e quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de acessibilidade para além de estruturas arquitetônicas, então a gente fala no sentido de viabilizar a acessibilidade para além, né, das barreiras arquitetônicas, então a gente pensa também na questão de comunicação, né, porque algumas crianças, como a minha filha, por exemplo, ela não fala, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela garante instrumentos, ela garante o acesso à tecnologia assistiva, que pode ser de baixa resolução ou de alta resolução, para que seja possível a acessibilidade, para que seja possível a comunicação por outras formas. Porém, apesar de já existir esse direito regulamentado, né, positivado em lei, esse direito ele não é efetivado, porque, na verdade, poucas pessoas têm conhecimento do direito que se tem. E aqui no interior existem muitas barreiras para se efetivar, de fato, o direito de acessibilidade e inclusão. Para você ter ideia, o centro universitário ele fica numa determinada área da cidade onde acontece uma feira nos finais de semana. E quando a gente tenta sair do centro universitário para poder pegar a pista principal, o acesso
ao calçadão que a gente tem ao centro da cidade, ele não tem rampa. Então, uma pessoa cadeirante, ela não consegue sair do centro universitário e acessar o calçadão para, por exemplo, pegar um ônibus. Os ônibus que circulam na cidade, eles não funcionam de fato para o acesso da pessoa cadeirante. E aí, para que os alunos pudessem, de fato, experimentar e ter essas vivências, nós colocamos isso na prática. Então, a gente saía nos dias de aula de sábado, a gente fazia um tempo de aula de conteúdo teórico e pegava os outros 2 tempos de aula e a gente ia fazer essa vivência prática com os alunos. Então, nós fizemos um passeio de ônibus com uma aluna cadeirante, transcorrendo toda a cidade, para que os alunos, para que os demais alunos pudessem ter a sensação de como é o desafio de ter uma pessoa cadeirante, de ter uma pessoa que tem algumas limitações, e quais são essas barreiras que são encontradas, né, na cidade, e como é difícil, de fato, a efetivação desse direito de acessibilidade. Quando você mostra ao aluno todas as barreiras existentes, isso fica mais fácil de você motivar a modificar essa realidade que é colocada. Fizemos outros encontros, por exemplo, tem uma cafeteria próximo à faculdade, e aí nós saímos também um outro dia com esse aluno cadeirante, fazendo esse trajeto já a pé até essa cafeteria. E o acesso à cafeteria, ele não é acessível. Existe uma rampa, mas a rampa, na verdade, né, como os alunos colocam, é como se fosse para tapear que existe acessibilidade, mas, na verdade, uma pessoa sozinha ela não consegue sequer chegar à cafeteria. Então, a partir dessas experiências vivenciadas, os alunos conseguiram perceber que a gente precisa utilizar o conhecimento técnico-científico adquirido na graduação e transformar a nossa sociedade. É preciso conscientizar a nossa sociedade dos direitos da pessoa com deficiência. Eles têm direito de frequentar a todos os lugares, mas para frequentar, eles precisam de um tratamento, de um acesso adequado. Então, eu preciso garantir a equidade, eu preciso tratar essas pessoas com deficiência, né, de uma maneira que seja possível que elas transitem por todos os ambientes. E aí, então, os alunos de arquitetura fizeram, né, o projeto que foi exatamente deixar uma escola adaptada, com rampa, considerando aí o aumento de diagnóstico aqui no interior, na nossa cidade, das crianças com transtorno do espectro autista. Essa escola, ela tinha uma sala que ela era, que a gente chama uma sala de regulação. Dentro dessa sala de regulação havia um suporte com comunicação alternativa, né, de baixa resolução, ou seja, a criança, através daquelas pranchas de comunicação, ela consegue se comunicar, né? Claro que os professores eles precisam de um treinamento. Para além disso, fizemos uma proposta de um projeto de lei a ser levado à Câmara Municipal do município de Itaperuna para se viabilizar que as nossas ruas sejam, né, que as calçadas sejam acessíveis e para que as escolas municipais, começando com essa escola municipal Nossa Senhora das Graças, que ela seja uma escola piloto, mas que seja ali implantado uma escola de fato inclusiva, porque nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz que é assegurado, né, a matrícula da criança com deficiência em escola regular. Mas a gente sabe que existe uma série de entraves. Os professores não estão preparados, não existem mediadores suficientes. Então, esse projeto de lei, ele vem justamente para poder regulamentar todas essas situações que já existe, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas que ainda não é efetiva. E aí, para finalizar, nós fizemos uma apresentação com os alunos, né, no centro universitário, convidamos, né, as pessoas da sociedade envolvida com as questões de acessibilidade e apresentamos esse projeto de lei, né, e o projeto arquitetônico. Os alunos de arquitetura fizeram todo o projeto arquitetônico da escola para que seja uma escola de fato acessível e inclusiva.
Então, é esse, né, a apresentação do nosso trabalho. Eu tenho aqui algumas fotos, se eu ainda tiver tempo, se você tiver interesse, eu vou compartilhar com Claro, você. por favor, professora. Está aparecendo para você? Está muito grande? Não, tá sim, professora. Assim tá ótimo já. Eu vou passar lá nas fotos. Aqui a apresentação, né, de um banner, projeto de extensão do curso de Direito e Arquitetura, Acessibilidade e Inclusão. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com a igualdade, né, assim diz Paulo Freire. O projeto envolveu o estudo das práticas de acessibilidade e inclusão para o desenvolvimento de amparados legais e arquitetônicos que contemplassem a individualidade. Apesar de vivermos o coletivo, precisamos compreender as necessidades individuais e tornar os espaços mais inclusivos. A inclusão resultará na prática mais importante da criação de espaços, a apropriação de ambientes para a construção de um mundo mais sociável. Aqui um outro banner, que foi o convite. Aqui já em um encontro, né, com os alunos, onde a gente saía para poder fazer as experiências sociais com eles, pelo caminho, que foi no dia da apresentação. No dia da apresentação, nós tivemos uma equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeutas, por terapeuta ocupacional, por fonoaudiólogo, pedagoga, toda a equipe que faria parte, né, no projeto da escola, ela se fez presente para poder explicar justamente, né, para o reitor que estava presente na apresentação. Essa é a escola, né, então nós fomos nesse dia para poder fazer as medições de toda a escola, das salas que seriam adaptadas. Essa área aqui, por exemplo, se você observar, ela é uma área perdida e totalmente sem acessibilidade, né? Ou seja, uma criança com deficiência, ela não consegue circular, brincar nesse espaço. Então, nós pensamos em aproveitar todos os espaços de uma maneira acessível a todas as crianças da escola. Aqui nessa parte de baixo, um campo, né, que ele não tem nenhuma construção, um espaço totalmente ocioso, e na apresentação do projeto arquitetônico dos alunos de arquitetura, eles pensaram numa proposta com um parquinho onde pudesse ser feita ali atividade de integração sensorial para as crianças com transtorno de espectro autista ou qualquer outro diagnóstico que demanda, né, atividades nesse sentido. Aqui foi um dia, né, esse é o calçadão da avenida, né, da Cardoso Moreira de Itaperuna, e aqui os alunos fizeram vários registros de que não há nenhuma possibilidade de uma pessoa cadeirante, ou mesmo que não esteja na cadeira de roda, atravessar a avenida principal. Não tem sinal de trânsito aqui, então, assim, o deslocamento da pessoa com deficiência em Itaperuna é algo, assim, muito, muito difícil. Ela não consegue fazer muita coisa. Para você ter ideia, quando eu falo que, na verdade, a gente observa uma tentativa de fazer de conta que está se cumprindo a lei, essa aqui é uma rampa e no meio da rampa tem uma escada. Aqui foi onde a aluna, né, cadeirante, participou dessa experiência do passeio de ônibus junto com os demais colegas. Ficamos num ponto de ônibus mais de hora até parar um ônibus para poder tentar colocar a pessoa com cadeira de rodas no ônibus. Aqui todo o trajeto, né, que foi registrado,
o passeio, né, a experiência social no ônibus. Aqui foi no dia da cafeteria, que foi bem difícil também para poder chegar com a aluna. E aqui, para finalizar, o projeto de lei, onde apresentamos, né, para a instituição a nossa proposta, e a proposta é levar ainda para o município esse ano, para ver se a gente consegue efetivar, né, esse projeto de lei. Então, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui apresentando para você esse projeto de extensão que foi realizado pelo Centro Universitário Uniredentor. Muito obrigada pela participação. Estou à disposição caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento. Perfeito, professora. Muito obrigado pela apresentação da senhora. Muito bom, foi muito legal a senhora comparecer mesmo assim, apesar de tudo, né? Foi corrida aí para a senhora, mas que bom que a senhora conseguiu comparecer aqui para mim, tipo, poder ver a apresentação da senhora. E realmente é um trabalho, é um projeto muito pertinente, né? É algo que, essa ideia de vocês de vivenciar toda essa questão da mobilidade, da falta da equidade, é muito essencial, é extremamente essencial. Então, nada melhor do que a gente viver para poder ver e poder ajudar da melhor forma. Porque, querendo ou não, a pessoa falar não é a mesma coisa do que a gente está Não vendo, é, está presenciando. Então, verdade. pelo menos para mim, foi uma sacada muito boa. E que tomara que esse projeto de lei de vocês seja aprovado, vocês consigam implementar isso, deixar da forma como vocês quiserem, porque isso vai ser de grande ajuda para todo mundo. Fico muito feliz de ter ter essa oportunidade de presenciar esse projeto da senhora. Muito obrigado por ter compartilhado aqui com a gente, com o fórum e comigo, aqui estando presente para vivenciar, tá bom? Então, professora, eu só vou encerrar aqui com a gente. Eu vou agradecer novamente a senhora por ter tirado esse tempo para vir apresentar para a gente esse trabalho. Eu vou passar aqui para a senhora no chat a nossa lista de presença, porque com ele é essencial para a senhora ter acesso ao certificado, o senhor e o professor Tiago, tá bom? Tá ótimo. Professora, só assinar a lista certinho, colocar seu e-mail, que assim que possível a senhora vai receber o certificado da participação, tá bom? Tá bom, Gabriel. Muito obrigada, tá? Eu que te agradeço, professora Líbia. Muito obrigado pela participação, tá bom? Nada. Boa tarde. Eu te Tchau. agradeço. Tchau.